Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos, queridos amados ouvintes da Palavra de Deus. A palavra do dia hoje está em Salmo 142. Diz assim: com a minha alma clamei ao Senhor, com minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante Ele, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram o meu laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Graças a Deus por essa palavra nessa manhã. Que nosso Deus é bom, a gente sabe, né? Tem nos acordado, está oferecendo para nós um dia lindo. Que maravilha, não? Depois de uma noite inteirinha de paz, né, gente? Graças a Deus. Mas os ímpios não têm paz. A palavra do Senhor Deus diz, porque não tem sossego. É agitado. Não conhece o Senhor. Mas os justos conhecem o Senhor, os justos buscam a paz. E nessa manhã, a gente está vendo aí que o nosso Deus, Ele põe o sol para fora na maior tranquilidade, não é? Já pensou se Ele colocasse o sol para fora na maior agitação? Misericórdia. Os moradores da terra iam ficar muito mais agitados do que são, né? Se fosse um Deus apressado, Ele ia pegar o sol e já puxar lá para 2 horas da tarde, né? Mas não, Ele é um Deus que a gente vê aí que na natureza, a natureza já revela, né, o caráter de Deus, quem Ele é. Vemos que maravilha, que bênção, que é a noite tranquila, sossegada. A lua percorre calmamente, faz o seu curso. As estrelas, coisas mais lindas, né, gente? A nuvem passa, mesmo que ela passa rapidamente, mas ela passa com paz. Lindo, né, gente? Lindo. E aí nós vemos também agora esse sol aí, que acabou de nascer, tranquilo, sossegado, mostrando para nós que tem tempo para muitas coisas a fazer. E mesmo que a pessoa vá para o seu serviço, mas ela pode ir com tranquilidade, pode ir com paz, pode ir trabalhar com paz, né? Tudo dá certo. Graças a Deus. Nós vemos aqui esse salmo, a oração, gente, em meio a grande perigo. Vemos que o salmista disse que ele estava correndo perigo, mas não tinha ninguém que ajudasse ele. Ele olhou, ele viu, não achou ninguém que pudesse socorrer. E ele clamou ao Senhor. E nós vemos também, gente, quem que não passa por isso? Né? Qual de nós em cima dessa terra, às vezes olhamos à esquerda e à direita e falamos, estou sozinho nessa, né? Mas nós temos que clamar sempre ao Senhor para nós nunca ficarmos
sozinhos, né? Solitários, mesmo que estejamos sós fisicamente, mas a gente não vem se sentir desamparado, né? Abandonado. E pode acontecer o contrário também. Porque quando a pessoa está vazia de Deus, longe do Espírito Santo, ela pode estar no meio de uma grande multidão, que ela vai se sentir sozinha. Ela pode estar no meio do monte de irmãos da igreja, mas ela se sente sozinha. Ela pode ter família, filhos, esposo, mas se sente sozinha, se sente abandonada, né? Mas aí é uma coisa espiritual. É porque o Espírito Santo não está ali, gente. A gente precisa chamar o Senhor para que Ele habite dentro da gente, para a gente nunca se sentir sozinho, né? E quando a gente precisar de ajuda, a gente vem aclamar o Senhor. Não é verdade? Quantas pessoas ficam em situações piores porque fica esperando socorro de um, de outro, e não vem. Aí a decepção é maior, né, pessoal? Mas aqui nós lemos que Davi escreveu esse salmo, essa oração que ele estava na caverna, né? Estava correndo perigo. Ele disse assim, com a minha voz eu clamei ao Senhor, e com minha voz ao Senhor eu supliquei. Derramei a minha queixa perante ele e expus-lhe a minha angústia. Quer dizer, ele detalhou a situação. E nós vemos que a oração que ele fez foi escrita, né? E dizendo que com a voz dele, ele suplicou ao Senhor. O que nós podemos extrair desse versículo? Porque muitas das vezes a gente pede oração para outra pessoa. E aí vai indo, né? Vai indo a vida. Ultimamente está acontecendo muito isso, muitos pedidos de oração. Claro, devemos orar um pelos outros, mas a pessoa mesmo, ela deve orar. Ela mesmo tem que buscar por ela e pelos outros também. Porque senão as coisas não fluem. Porque se Deus permitir que um filhinho fique doente, é para, às vezes, tratar com os pais, para que os pais venham buscar o Senhor, acordar para a vida espiritual. Mas sabe o que acontece? Acontece sim que os pais pedem oração. Pede oração para um, para outro. Mas, e não é só isso, é muitas outras situações que podem acontecer na vida da gente, que em vez da gente orar, a gente pede oração, né? Mas nós devemos aprender com a palavra de Deus. Assim Davi disse assim, com a minha voz clamei ao Senhor. Quer dizer, não foi com a voz de um, nem com a voz do outro. Não foi o outro que orou por mim. Eu, com a minha voz, eu clamei a Deus. Está entendendo? Porque cada um de nós tem uma boca, cada um de nós temos uma voz, né? Então, com a voz dele, ele clamou ao Senhor. E a gente vê uma coisa aqui também que
que Davi, ninguém estava orando por ele, nem intercedendo por ele, a não ser o Espírito Santo mesmo, né? Isso é bom pra gente, que a gente tem que abrir a boca para falar com Deus, né? A gente tem que falar, expressar, deixar sair a voz. Hoje em dia, as pessoas, agora nas redes sociais, elas usam textos já prontos e mandam para o outro. Oração pronta, tudo pronto, né, gente? Oh, meu Deus! Mas a palavra do Senhor diz, Davi disse, com a minha voz, eu tenho uma voz, eu supliquei ao Senhor, né? Então, isso é bom para a gente poder desabafar, né? Com Deus, podemos louvar, podemos pedir, né? Agradecer com a nossa voz, né? Não é com a voz emprestada do outro. E também diz assim, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Tá vendo? Ele se abriu com Deus. Sabe por que muitas das vezes a gente fica chororô, depressivo, a gente fica guardando coisa? Porque a gente não se derrama perante Deus. Às vezes a gente quer se derramar para um amigo. Ai, pior besteira que você faz da vida. Ai, a pessoa não vê a hora que você termina de conversar para poder contar para o outro o que você falou. Não é, pessoal? Então, mas nós aprendemos aqui no versículo 2 que Davi disse assim, ó, derramei a minha alma, a minha queixa, derramei a minha queixa perante a face do Senhor. Eu expus toda a minha angústia ao Senhor. Eu expus. Eu coloquei tudinho na mesa de Deus. Todos os detalhes. Eu conversei com Deus, falei tudinho para Ele, o que está acontecendo, o que estou passando. Eu me derramei perante o Senhor. Aqui está dizendo, sem reserva, gente. Sem reserva. Totalmente. Ah, se nós pudéssemos não, se a gente quisesse, porque a gente pode fazer isso. As coisas seriam bem diferentes na nossa vida espiritual, gente. E na material, porque ela influi, né? Se a nossa alma está bem com Deus, ela vai atingir o material. Vai ficar bem o material também, não é? Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Tá vendo? Ele disse assim, que ele estava andando, né, na vida dele, e armaram um laço para ele, né, que foi a situação de que Saul estava perseguindo ele, e ele foi se esconder lá na caverna de Adulão. E então ocultaram o laço para ele, fizeram o laço para catar ele, né? Para matar ele, para ele não ser um rei. Mas ele diz assim, o meu espírito estava angustiado em mim, então o Senhor me conheceu. Então ele não deixava passar nada diante de Deus. Ó Deus, a minha alma está angustiada. Ó Deus, eu estou em tribulação. Ó Deus, eu estou sendo perseguido. Então aqui a gente vai aprendendo, gente, que a gente tem que conversar mesmo com Deus. Tem que falar mesmo. Ele é o nosso amigo, né? Ele é o nosso Deus, o nosso psicólogo, né? Então, a gente pode se abrir
com o Senhor. Para evitar, gente, de fofoca, de pessoas que ficam falando mal da gente. Ih, você viu o que ela está passando? Ih, você viu? Você está entendendo? Não vai ajudar em nada. Então, nosso Deus é o nosso confidente, né? É intimidade. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. Podemos falar tudinho para Ele, que Ele vai nos socorrer. Ah, Ele socorre, viu? Não é porque a gente não está vendo Ele que Ele não vai nos socorrer. Glória a Deus. Outra também diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. Nessa hora, né, gente? Quem que vai cuidar da alma da gente? Quem que vai socorrer a gente, né? Ah, e hoje em dia, se você pedir ajuda para alguém, nossa, a pessoa fica bem longe de você. E essa pessoa aí só quer ajuda. E essa pessoa aí já está com problema, ela quer ajuda, eu vou sair bem fora. Não é assim? Então, ninguém quer ajudar ninguém, não. Né? Ninguém quer ajudar. De forma alguma. E misericórdia, né? Porque não tem condições, dá medo da pessoa tirar o que já não tem que repartir o que não tem, né? Então, muitas das vezes, aquele que está precisando mesmo não encontra o auxílio, né? Então, nós vemos aqui que quando Davi estava angustiado, o espírito dele, então Deus socorreu ele, né? Porque ele não achou ninguém que pudesse cuidar da alma dele. Não encontrou na terra ninguém. Não tinha ninguém para ajudar ele na alma dele. Na verdade, quem que vai ajudar a alma do outro, né? Então, mas o Senhor pode, né? Deus pode curar nossa alma, nosso coração, a dor da alma. A dor da alma é muito forte, né, gente? Meu Deus. A alma fica batida, triste, angustiada. E isso só o Senhor mesmo para curar, né, pessoal? Mas Davi recorreu à pessoa certa. A pessoa que pôde realmente ajudar ele, estender a mão para ele, foi o Senhor, né? Ele disse: Senhor, a ti eu clamei, porque ninguém cuidou da minha alma, mas o Senhor, sim. Eu disse: tu és o meu refúgio, Senhor, e a minha porção na terra dos viventes. Tá vendo? É isso que a gente tem que aprender, né, na nossa vida. Que um ser humano, nenhum psicanalista, psiquiatras, analistas, sei lá como que fala, eles podem até te ouvir, mas não dá, né? Mas o nosso Deus tem a solução, né? O remédio certo. E a gente pode fazer isso na oração, né? Porque Deus é a nossa porção na terra dos viventes. E a oração, gente, é algo mais maravilhoso que pode ter acontecido, ter se revelado para nós. A comunhão com Deus, o relacionamento que a pessoa tem com Deus, é na oração, né? E nós também podemos ter a oportunidade de interceder um pelos outros. E Deus cura nossa alma, nosso coração ferido, e Ele nos dá força. Então, nessa manhã, a gente vai clamar ao Senhor por nós e para o nosso irmão, né? E Ele diz assim: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Então, e aí como que vai fazer, né? Então, a pessoa se sente pequena diante de tantos inimigos, de tantas adversidades.
por tantos problemas, se sente pequeno. Mas o nosso Deus, gente, em nós, Ele é muito grande, muito forte, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Às vezes, pelas circunstâncias, a gente fala, nossa, eu estou perdida, estou abandonada. Fica esperando até auxílio do outro, né? Mas o nosso Deus é grande, pessoal. O Senhor, Ele nos ampara, nos fortalece. E Davi disse, tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Porque a gente às vezes está dentro da caverna e a gente se sente preso, né? A gente dá a impressão que perdemos a nossa liberdade por conta da circunstância, né? Tem momento na nossa vida que é crucial mesmo. Parece que a gente está dentro da caverna. A gente quer fazer uma coisa e não dá certo, não dá para fazer, você quer ir, mas não dá. Parece que está tudo fechado, a gente se sente numa prisão, né? A nossa alma parece que fica retida. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer igual Davi fez. Senhor, tira minha alma da prisão. Livra-me, Senhor, né? Para que eu venha louvar o teu nome. Que tem muitas almas, irmãos, que estão presas. Não estou dizendo na cadeia pública, nas penitenciárias, mas presos espirituais. A alma da pessoa quer louvar, quer orar, quer cantar, mas a gente não deixa. A gente mesmo não deixa. A gente não vai para a igreja, a gente não louva na igreja, a gente não louva em casa. A gente não dá essa liberdade para a nossa alma. E a nossa alma quer cantar. A nossa alma quer louvar. Então, a gente precisa deixar a nossa alma sair dessa caverna. Não é? Quantas pessoas por aí pedindo ajuda, né? Só que elas mesmas deveriam sair da caverna. Porque enquanto ela estiver na caverna espiritual, ela vai continuar desse jeito, nas trevas. A alma está ali querendo sair e a pessoa não deixa. Mantém a alma presa ali naquele corpo, sem glorificar Deus. E a nossa alma só é feliz quando ela está glorificando a Deus. Ela só se sente bem quando ela está em comunhão com Deus, né? Então Davi disse, tira minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Então depois, quando a gente estiver bem, aí muitas pessoas vêm cercar a gente, não é? Os justos me rodearão, não é verdade? Porque quando a gente está passando problemas, as pessoas vão longe, some de perto da gente, porque eles também não querem mais problemas, não é? Mas quando a gente está bem, aí muitos rodeiam, porque querem ser beneficiados, querem ser abençoados, não é verdade? E já reparou que quando nós estamos passando os problemas, falta amigos? Os amigos abandonam. Quando você não tem dinheiro, as pessoas não querem andar com você, né? Mas quando você tem dinheiro, que você pode ir lá comer uma pizza, que você pode se esbaldar, aí tem bastante amigo, né? Mas é as más intenções. Mas nesta manhã nós vamos estar orando no meio de grande perigo, perigos espirituais, perigos físicos. A solução, gente, é orar. O recurso é esse, a estratégia é essa. Estar em comunhão com Cristo, com Deus. Não tem outro jeito, né? A solução é o Senhor. Graças a Deus. Vou ficar com essa palavra para a nossa meditação de hoje. Vamos derramar nossa alma diante do Senhor,
porque o Senhor nunca vai deixar faltar o refúgio. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, na paz de Jesus Cristo, justo Cordeiro.